E se o pensamento que você achou que era seu nunca tivesse nascido em você? Satanás não vem com chifres, ele vem com a sua própria voz, e hoje você vai descobrir como reconhecê-lo. Há uma guerra que ninguém te ensinou a enxergar. Não é travada com espadas, não é anunciada com trombetas e não deixa marcas visíveis no corpo. Ela acontece em silêncio, no lugar mais íntimo que você possui, a sua mente. E o inimigo que a trava conhece esse território melhor do que qualquer general humano. Jamais conheceu um campo de batalha. A palavra de Deus não esconde essa realidade. Ela a nomeia, a descreve e nos arma para enfrentá-la. E é exatamente isso que faremos juntos agora, com toda a reverência e profundidade que esse tema merece. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, disse certa vez que o diabo é um imitador perfeito da voz da consciência. Ele não vem com chifres e rabo. Ele vem com a sua própria voz. Ele vem com os seus próprios medos. Ele vem usando o vocabulário da sua história, o sotaque da sua dor, a lógica da sua experiência. E é exatamente por isso que tantos cristãos vivem em batalhas internas sem sequer saber que estão em guerra. A Bíblia nos diz em Efésios 6:12 que não temos que lutar contra o sangue e a carne, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desta era, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Isso significa que a maior parte da guerra que você trava não acontece no mundo visível. Ela acontece dentro da sua mente, e Satanás sabe disso melhor do que você. Antes de continuarmos, é preciso que entendamos algo fundamental. A mente humana é o campo de batalha mais estratégico do universo espiritual. Não é o seu corpo, não é a sua carteira, não é o seu casamento, embora o inimigo use tudo isso. O ponto de entrada preferido do adversário é a mente, porque quem controla o pensamento, controla a decisão. Quem controla a decisão, controla a vida. Spurgeon pregou inúmeras vezes sobre a soberania de Deus sobre a mente humana, mas ele também não ignorava a realidade do adversário. Em um de seus sermões, ele alertou sua congregação dizendo que muitos cristãos estão sendo derrotados não por falta de fé, mas por falta de discernimento. Eles oram, mas não percebem que alguns dos pensamentos que surgem durante a oração não vêm do céu. Eles leem a palavra, mas não percebem que a dúvida que nasce logo depois da leitura não foi gerada por eles mesmos. Isso é assustador? Sim, mas é libertador quando entendemos como funciona. Veja o que aconteceu no Éden. Satanás não chegou para Eva com uma mentira óbvia. Ele chegou com uma pergunta aparentemente filosófica. É assim que Deus disse? Gênesis 3:1. Uma simples pergunta. Um pequeno desvio na interpretação do que Deus havia falado. E com essa única frase, ele plantou a semente da dúvida em uma mente que até então havia vivido em plena comunhão com o Criador. Perceba a estratégia. Ele não negou Deus. Ele apenas sugeriu que talvez Eva tivesse entendido Deus de forma errada. E Eva, sem perceber que estava sendo manipulada, começou a processar aquela ideia como se fosse sua, como se tivesse nascido dela, como se fosse um raciocínio legítimo surgindo da sua própria reflexão. É exatamente assim que ele trabalha com você hoje. O pensamento que diz, Deus não vai me responder dessa vez. De onde ele veio? O pensamento que diz, você é indigno demais para ser usado por Deus. Quem o gerou? A voz que sussurra, esse casamento não tem mais conserto. Essa situação nunca vai mudar. Você deveria desistir. Ela é realmente sua? Não estou dizendo que toda dificuldade emocional é demônio. Isso seria simplismo e não honra a complexidade da experiência humana. Mas estou dizendo que há pensamentos que têm uma origem que não é nem divina, nem genuinamente humana. E aprender a distinguir esses pensamentos é uma das formas mais profundas de maturidade espiritual. O apóstolo Paulo entendeu isso com uma clareza que poucos teólogos modernos alcançam. Por isso, em 2 Coríntios 10:5, ele não escreveu sobre batalhas físicas ou problemas externos. Ele escreveu sobre derrubar argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Pensamentos, argumentos, raciocínios,
O campo de batalha que Paulo identificou não era Roma, não era a perseguição imperial, não era a pobreza, era a mente. E se Paulo precisava levar todo o pensamento cativo, é porque havia pensamentos tentando fugir, pensamentos que não queriam ser examinados, pensamentos que preferiam ser aceitos sem questionamento. E isso, meu amado, é a obra do inimigo em seu estado mais perigoso, o pensamento que não quer ser testado. Spurgeon disse algo que ficou gravado na história da pregação. O diabo não precisa que você abandone a Bíblia. Ele só precisa que você a leia sem orar. Ele não precisa que você deixe de orar. Ele só precisa que você ore sem acreditar. Pequenas distorções, pequenos desvios, pequenas sugestões. É assim que ele opera na mente de pessoas que amam a Deus. E é por isso que você precisa conhecer as estratégias dele. Porque um inimigo desconhecido é um inimigo invencível, mas um inimigo exposto é um inimigo derrotado. Se você chegou até aqui e sente que esse conteúdo foi feito para você, quero te convidar a se inscrever neste canal agora mesmo. Aqui, toda semana, a palavra de Deus é pregada com profundidade, com respeito e com amor pela sua vida espiritual. Clique em inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem. E antes de continuarmos, preciso te falar de algo que pode mudar a sua caminhada espiritual a partir de hoje. Existe um e-book chamado 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus, e ele não é apenas um livro. É um guia prático, dia após dia, para quem sente que a presença de Deus ficou distante. Para quem ora, mas não sente mais aquele fogo. Para quem lê a palavra, mas algo parece bloqueado entre o texto e o coração. 21 dias. Uma jornada guiada, com propósito e profundidade, para que você volte a sentir Deus de perto, com clareza e intimidade real. O link para você adquirir está no primeiro comentário fixado logo abaixo deste vídeo. Não deixa passar. Às vezes, o que a nossa alma precisa não é de mais informação, mas de direção. E esse e-book foi feito exatamente para isso. Agora que entendemos que a mente é o campo de batalha principal, precisamos ir mais fundo. Precisamos entender como, exatamente, o inimigo consegue inserir pensamentos dentro de uma mente que pertence a um filho de Deus. Porque essa é a pergunta que muita gente tem medo de fazer em voz alta. Se eu sou salvo, se o Espírito Santo habita em mim, como é possível que pensamentos tão sombrios, tão destrutivos, tão contrários à fé, ainda consigam encontrar espaço dentro de mim? A resposta está na compreensão de como o inimigo opera, e ela é mais simples e mais perturbadora do que você imagina. Satanás não precisa de permissão para sugerir. Ele precisa apenas de uma abertura, e essa abertura raramente é um pecado grave, uma rebeldia deliberada, uma apostasia declarada. Na maioria das vezes, a abertura é uma emoção não processada, uma mágoa guardada, um medo antigo que nunca foi levado a Deus, uma decepção que ficou presa no peito sem nome e sem oração. É sobre essas feridas que ele trabalha com mais precisão. Pense no rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, um adorador genuíno, um guerreiro ungido. E ainda assim, em 1 Crônicas 21:1, lemos que Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a fazer o recenseamento de Israel. O inimigo não atacou Davi quando ele estava em pecado aberto. Ele o atacou num momento de poder, de conquista, de aparente estabilidade. E o fez através de um pensamento que pareceu razoável. Conhecer o tamanho do seu exército. Uma decisão administrativa, uma ideia prática. Mas havia orgulho embutido naquele pensamento. E Davi não percebeu a origem do impulso até que as consequências já haviam chegado. É assim que funciona. O inimigo não te apresenta o pecado como pecado. Ele te apresenta o pecado como solução, como raciocínio, como bom senso, como o que qualquer pessoa inteligente faria na sua situação. O pensamento de desistir do casamento não chega como vou pecar contra Deus. Ele chega como eu mereço ser feliz. O pensamento de guardar rancor não chega como
vou desobedecer ao mandamento do perdão. Ele chega como: eu tenho todo o direito de me proteger. O pensamento de abandonar a igreja não chega como: vou me afastar do corpo de Cristo. Ele chega como: essas pessoas não prestam mesmo e Deus me entende. Perceba, cada um desses pensamentos contém uma meia-verdade. Você merece ser feliz. Você tem o direito de se proteger. Deus te entende. Mas a meia-verdade é a ferramenta mais eficaz do enganador, porque ela ressoa com algo real dentro de você e, por isso, não dispara os seus alarmes espirituais. A Bíblia chama Satanás de pai da mentira, em João 8,44. Mas suas mentiras mais poderosas não são mentiras completas. São verdades incompletas. São perspectivas distorcidas. São ângulos cuidadosamente escolhidos para que você veja apenas parte da realidade, e essa parte seja suficiente para te mover na direção errada. E há outro mecanismo que ele usa com maestria. Ele trabalha através das suas próprias palavras contra você. Você já teve um pensamento autodepreciativo tão familiar que parecia sua voz interior? Eu nunca vou mudar. Eu não sou bom o suficiente para Deus me usar. Olha o que eu fiz outra vez. Que tipo de cristão é esse? Essas frases soam como autoconsciência, soam como humildade. Mas não são acusações. E a palavra de Deus, em Apocalipse 12:10, identifica Satanás como o acusador dos irmãos, que os acusava diante do nosso Deus dia e noite. Existe uma diferença fundamental entre a convicção do Espírito Santo e a acusação do inimigo. A convicção do Espírito aponta para o pecado específico e te conduz ao arrependimento, à restauração, à graça. Ela fere, mas cura. A acusação do inimigo aponta para a sua identidade e te conduz à vergonha, ao isolamento, à paralisia. Ela fere e não cura. Ela aprofunda a ferida. Quando você erra e o pensamento que surge é: confesse, volte a Deus, Ele te perdoa. Isso é o Espírito Santo. Quando você erra e o pensamento que surge é: você é horrível, você nunca vai mudar, Deus está cansado de você. Isso é o acusador. Aprenda a reconhecer essa diferença, ela pode mudar tudo. Há ainda um terceiro mecanismo, e talvez o mais sutil de todos. O inimigo usa o timing. Ele não planta o pensamento em qualquer momento. Ele escolhe o momento exato em que você está mais vulnerável. Quando você está cansado após um dia longo. Quando você acabou de ter uma discussão com alguém que ama. Quando a oração do dia não aconteceu. Quando você está sozinho no silêncio da madrugada e os medos encontram menos resistência. Não é coincidência que os pensamentos mais perturbadores costumam aparecer exatamente nessas horas. O inimigo é estrategista. Ele estuda você. Ele sabe quando suas defesas estão baixas. E é nesses momentos que ele age com mais intensidade, sabendo que a fadiga, a dor e o isolamento enfraquecem o discernimento. Por isso a Bíblia, em 1 Pedro 5:8, não diz que o diabo é um leão que dorme. Diz que ele é como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele está ativo, ele está atento, e ele está procurando o momento certo. Mas aqui está a boa notícia que não pode ser esquecida. Ele procura. Ele não garante, porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. 1 João 4:4. E um crente que conhece as estratégias do inimigo é um crente que pode resistir com autoridade, com palavra e com oração. Conhecer o campo de batalha não é motivo de medo, é fundamento de vitória. Se nas partes anteriores entendemos que a mente é o campo de batalha e conhecemos os mecanismos que o inimigo usa para plantar pensamentos disfarçados, agora precisamos ir a um lugar ainda mais específico. Precisamos falar sobre os tipos de pensamentos que ele usa com mais frequência. Porque quando você consegue reconhecer o padrão, você quebra o poder que ele tem sobre você. E esse reconhecimento começa com uma pergunta honesta. Quais são os pensamentos que mais te perturbam espiritualmente? Não os pensamentos sobre problemas práticos da vida. Não a preocupação com o trabalho ou com a saúde. Estou falando dos pensamentos que tocam diretamente na sua relação com Deus. Os que questionam a sua salvação.
os que sugerem que você está além do perdão, os que dizem que sua oração não chega a lugar nenhum, os que insinuam que Deus está distante, indiferente ou desapontado com você de forma irreversível. Esses pensamentos têm uma assinatura, e quando você aprende a reconhecê-la, tudo muda. O primeiro tipo é o pensamento de dúvida sobre a identidade em Cristo. Ele não chega como uma negação direta da fé. Ele chega como uma suspeita gentil. Será que eu realmente sou salvo? Será que o que aconteceu comigo na conversão foi real? Olhando para a minha vida, será que eu realmente tenho o Espírito Santo? São perguntas que parecem legítimas, que parecem até humildade espiritual, mas que na verdade são dardos inflamados lançados contra o fundamento da sua fé. A palavra de Deus em Romanos 8,16 diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Não é a nossa performance que nos identifica como filhos, não é a qualidade das nossas orações, não é a ausência de pecado. É o testemunho do Espírito que é fiel e verdadeiro. Quando o pensamento de dúvida sobre sua identidade vier, responda com a palavra, não com sentimento, com a palavra. O segundo tipo é o pensamento de comparação destrutiva. Aquela pessoa ora mais do que eu. Aquele irmão parece ter uma fé que eu nunca terei. Ela serve na igreja com uma alegria que eu não consigo sentir. E então vem a conclusão. Talvez eu seja um cristão de segunda categoria. Esse pensamento é especialmente cruel porque usa pessoas reais, situações reais, comparações que parecem objetivas. Mas ele ignora completamente que Deus não compara os seus filhos entre si. Ele chama cada um pelo nome. Ele trabalha em cada vida de forma única, no tempo certo, com ferramentas específicas. Em 2 Coríntios 10:12, Paulo alerta que os que se medem por si mesmos e se comparam consigo mesmos não são sensatos. A comparação espiritual não produz humildade. Ela produz ou orgulho ou desespero. E o inimigo usa os dois para paralisar o crente. O terceiro tipo é o pensamento de indignidade radical. Esse é talvez o mais comum entre pessoas que já viveram experiências de pecado grave, de fracasso moral, de quebra de promessas feitas a Deus. O pensamento diz, depois do que eu fiz, Deus não pode mais me usar. Depois de tudo isso, eu não mereço mais orar com autoridade. Eu perdi a minha unção. E a pessoa vai vivendo uma vida espiritual pela metade, com um pé dentro e um pé fora, nunca se permitindo receber plenamente a graça que Deus oferece com os dois braços abertos. Mas ouça o que a palavra diz em Isaías 43:25. Eu mesmo, sou aquele que apaga as tuas transgressões por amor de mim mesmo, e não me lembrarei dos teus pecados. Deus não apenas perdoa, Ele esquece. E quem somos nós para continuar lembrando o que o Criador do Universo decidiu apagar? O quarto tipo é o pensamento de urgência falsa. Esse é o mais traiçoeiro nas decisões práticas da vida. É o pensamento que diz, você precisa agir agora. Não há tempo para orar, não há tempo para esperar a direção de Deus. Se você não decidir agora, você vai perder a oportunidade. E então a pessoa toma decisões importantes sem oração, sem conselho, sem espera. E depois, colhe consequências que levam anos para serem resolvidas. O inimigo conhece o poder da espera. Ele sabe que na quietude diante de Deus, o crente recebe clareza. Por isso ele cria pressa artificial. Por isso ele simula urgências que não existem, porque um crente apressado é um crente vulnerável. Salmos 46:10 diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A ordem divina é parar, silenciar, conhecer. O inimigo quer o oposto, movimento, barulho, decisão imediata. Sempre que você sentir um pensamento que te empurra para agir sem Deus, suspeite da origem desse pensamento. O quinto tipo é o pensamento de isolamento. Ninguém entenderia o que estou passando. Se as pessoas soubessem o que passa pela minha cabeça, me olhariam diferente. É melhor guardar isso para mim. E a pessoa vai se fechando, vai se afastando da comunhão, vai construindo paredes ao redor da alma. E quanto mais isolada ela fica,
mais vulnerável ela se torna, porque o inimigo prospera no silêncio e na solidão não saudável. A palavra em Provérbios 18:1 diz que aquele que se isola busca o seu próprio desejo e se irrita contra todo conselho saudável. O isolamento espiritual não é proteção, é exposição. É exatamente onde o inimigo quer te colocar, sozinho, sem testemunhas, sem cobertura, sem voz que fale verdade sobre a sua vida. Reconhecer esses padrões não é paranoia, é discernimento. E o discernimento, como nos ensina Hebreus 5:14, pertence àqueles que, pelo uso constante, treinaram os seus sentidos para distinguir o bem do mal. Isso significa que o discernimento espiritual não é um dom que cai do céu de repente. Ele é construído. Dia após dia, palavra sobre palavra, oração sobre oração. E você está construindo agora, neste momento, ao aprender a reconhecer o que o inimigo faz dentro da sua mente. Chegamos agora a um ponto que poucos pregadores têm coragem de abordar com honestidade. Porque não basta reconhecer os padrões de pensamento que o inimigo usa. Precisamos entender por que alguns cristãos são mais vulneráveis do que outros. Por que há pessoas que parecem caminhar com uma clareza espiritual invejável, enquanto outras vivem em constante neblina mental, sempre em dúvida, sempre em confusão, sempre presas nos mesmos ciclos de pensamento. A resposta não está na quantidade de fé, está na qualidade da fundação. Existe algo que a Bíblia chama de renovação da mente. Paulo escreve em Romanos 12:2: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais discernir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra grega usada aqui para renovação é anakainosis, que carrega a ideia de uma transformação contínua, progressiva, que não acontece de uma vez, mas que vai sendo construída ao longo do tempo. Isso significa que a mente renovada não é um estado que você alcança e mantém automaticamente. É uma prática diária, uma disciplina, uma escolha que se repete toda manhã. E quando essa prática é negligenciada, a mente fica exposta. Pense numa casa com janelas abertas durante uma tempestade. O problema não é a tempestade. O problema é que as janelas estão abertas. O inimigo não cria as tempestades da sua mente do zero, na maioria das vezes. Ele entra pelas janelas que você deixou abertas. A janela do ressentimento não resolvido, a janela da vaidade alimentada, a janela da amargura cultivada, a janela do medo nunca entregue a Deus. E há uma janela específica que eu preciso mencionar, porque ela é a mais ignorada de todas: a janela do entretenimento. O que você alimenta sua mente todos os dias molda o tipo de pensamentos que surgem naturalmente nela. Se você passa horas consumindo conteúdo que normaliza a ansiedade, que glorifica o conflito, que cultiva o desejo, que celebra a impureza, não se surpreenda quando esses padrões começarem a aparecer nos seus pensamentos como se fossem seus. Eles não nasceram em você, mas você os alimentou até que eles ficassem confortáveis dentro de você. A palavra em Filipenses 4:8 é uma das instruções mais práticas e mais ignoradas da Bíblia inteira. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Paulo não está sendo poético aqui. Ele está sendo prescritivo. Ele está dizendo: escolha deliberadamente o que entra na sua mente, porque o que entra na sua mente eventualmente sai como pensamento, como palavra e como ação. Mas há outro fator de vulnerabilidade que vai além do entretenimento. É a ausência de comunhão íntima com Deus. Não a religiosidade, não a frequência à igreja, não o cumprimento de rituais. Estou falando de comunhão real. Aquele momento em que você se senta diante de Deus com a alma aberta, sem pressa, sem agenda, sem performance, e simplesmente fica na presença dele. Esse tipo de encontro não é apenas edificante, ele é protetor, porque na presença de Deus, a mente começa a ser calibrada de volta ao que é real, ao que é eterno, ao que é verdadeiro. Quando Davi escreveu em Salmos 23:4,
Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ele não estava descrevendo uma experiência de ausência de medo. Ele estava descrevendo uma experiência de presença que supera o medo. É a presença de Deus que muda o ambiente interno da alma. E sem ela, a mente fica à deriva, sujeita a qualquer vento de pensamento que sopre. Há ainda um terceiro fator de vulnerabilidade que precisa ser nomeado: a falta de identidade enraizada na palavra. Muitos cristãos sabem o que a Bíblia diz, mas não sabem o que a Bíblia diz sobre eles. Eles conhecem as histórias, os mandamentos, as promessas em termos gerais. Mas quando o inimigo vem com um pensamento que ataca a sua identidade, eles não têm uma resposta específica, uma verdade pessoal, uma declaração enraizada que possa ser levantada como escudo. Jesus, no deserto, não respondeu ao inimigo com emoção, não respondeu com experiência, não respondeu com raciocínio filosófico, respondeu com palavra. 3 vezes o inimigo veio. 3 vezes Jesus disse: está escrito. Mateus 4:4, 7:10. A palavra de Deus na boca de um crente que a conhece e a crê é a arma mais poderosa que existe contra qualquer pensamento plantado pelo inimigo. Por isso Efésios 6 chama a palavra de Deus de espada do Espírito. Uma espada não serve para quem não sabe usá-la, e você aprende a usar a espada passando tempo com ela, lendo, meditando, memorizando, deixando que ela se torne parte do vocabulário natural da sua alma. Mas existe ainda uma última forma de vulnerabilidade que quero mencionar, e ela é talvez a mais delicada: a ferida emocional não curada. O inimigo tem um talento especial para encontrar as feridas antigas e pressioná-las no momento mais inconveniente. A rejeição da infância, o abandono que você nunca processou, a traição que você perdoou com a boca, mas que ainda dói em silêncio. Ele usa essas feridas como ponto de entrada para pensamentos que parecem emocionais, que parecem seus, que parecem apenas memórias, mas que carregam uma carga espiritual que vai muito além da psicologia. A cura dessas feridas não é apenas terapêutica, é espiritual. E ela começa quando você leva à presença de Deus aquilo que até hoje você guardou sozinho. Quando você permite que o Pai toque nos lugares que você aprendeu a esconder. Quando você abre mão do controle sobre a dor e confia que Ele, que conhece cada fio de cabelo da sua cabeça, também conhece cada camada da sua ferida. Em Salmos 147:3, está escrito que Deus sara-os de coração quebrantado e lhes curva as feridas. Não contorna, não ignora, cura. E uma alma curada é uma alma muito mais difícil de ser penetrada pelo inimigo, porque ferida aberta é porta aberta, e porta fechada por Deus ninguém abre. Até aqui, abrimos o mapa do campo de batalha. Entendemos os mecanismos, reconhecemos os padrões, identificamos as vulnerabilidades. Mas agora chegou o momento mais esperado dessa mensagem, porque não basta conhecer o problema, é preciso saber o que fazer com ele. É preciso saber como um filho de Deus, cheio do Espírito Santo, pode resistir ativamente aos pensamentos que o inimigo planta, e não apenas resistir, mas viver com uma mente que honra a Deus de forma consistente e poderosa. E a primeira coisa que precisa ser dita é esta: a resistência começa com o reconhecimento, não com a repressão. Muitos cristãos, ao perceberem um pensamento perturbador, tentam suprimi-lo imediatamente. Tentam empurrá-lo para baixo, ignorá-lo, cobri-lo com louvor sem antes processá-lo com honestidade. E o que acontece? O pensamento volta, mais forte, mais insistente. Porque aquilo que é negado sem ser enfrentado não desaparece. Ele se aprofunda. A abordagem bíblica é diferente. Paulo diz em 2 Coríntios 10:5 que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A palavra levar cativo implica um ato ativo, deliberado, consciente. Você não ignora o pensamento, você o pega, você o examina. Você o coloca diante da luz da palavra e pergunta: isso é verdade? Isso vem de Deus? Isso edifica ou destrói? Isso me aproxima ou me afasta do Pai? Esse exame não demora horas,
Com prática, ele acontece em segundos, mas ele precisa ser feito, e precisa ser feito com a palavra como critério, não com o sentimento como juiz. A segunda prática é a oração específica sobre os pensamentos, não a oração genérica de Senhor, afasta os maus pensamentos, mas a oração cirúrgica, que nomeia o pensamento, que o leva diante de Deus com transparência absoluta. Pai, este pensamento de que você não me ama chegou hoje. Eu não aceito essa mentira. Tua palavra diz em Jeremias 31:3 que me amaste com amor eterno. Eu me firmo nisso. Essa oração específica faz algo que a oração genérica não consegue. Ela quebra o poder do pensamento ao expô-lo. O inimigo prospera na penumbra. Quando você traz o pensamento à luz da oração e da palavra, você retira dele o ambiente onde ele cresce. A terceira prática é a memorização estratégica da Escritura. Não para impressionar ninguém, não para parecer mais espiritual, mas para ter munição disponível no momento da batalha. Porque o momento em que o pensamento vem não é o momento de ir buscar a Bíblia, abrir, procurar o versículo certo e ler. Nesse momento, você precisa do que já está dentro de você. Jesus não foi ao rolo no deserto. Ele já tinha a palavra dentro de si, e foi ela que usou. Essa é a razão pela qual Salmos 119:11 diz: Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra escondida no coração é a que está disponível quando a batalha começa, quando o pensamento vem, quando a mente está sob pressão. Escolha versículos que falem diretamente às suas áreas de vulnerabilidade. Se o inimigo ataca a sua identidade, memorize Efésios 1. Se ele ataca com medo, memorize Isaías 41:10. Se ele ataca com condenação, memorize Romanos 8:1. Construa um arsenal pessoal, específico para a sua batalha específica. A quarta prática é o cultivo da gratidão deliberada. Isso pode parecer simples demais perto de tudo o que já foi dito, mas a gratidão é uma das armas mais subestimadas no arsenal espiritual do crente, porque o inimigo não consegue prosperar numa mente que está ativamente reconhecendo a bondade de Deus. Não consegue plantar desespero onde há louvor genuíno. Não consegue instalar ingratidão onde há memória ativa das misericórdias divinas. Filipenses 4, 6 e 7 conectam essas duas realidades de forma brilhante. Em nada sejais ansiosos, mas em tudo fazei conhecidas as vossas petições a Deus por oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz que guarda os pensamentos vem depois da oração com ação de graças. A gratidão abre a porta para a paz que vigia a mente. A quinta prática é a comunhão com outros crentes maduros, não para fofoca espiritual, não para exposição desnecessária, mas para ter alguém que possa dizer com autoridade o que você não está conseguindo dizer para si mesmo nos momentos de maior pressão. Alguém que ore com você, que conheça sua batalha, que possa falar verdade sobre sua vida quando os pensamentos do inimigo estão mais barulhentos do que a voz de Deus parece ser. Eclesiastes 4:12 diz que o cordão de 3 dobras não se rompe tão depressa. A comunhão genuína é proteção espiritual. O isolamento é vulnerabilidade. E o inimigo sabe disso. Por isso trabalha tão arduamente para te convencer de que você consegue lutar sozinho. E por último, e talvez o mais transformador de tudo, aprenda a adorar no meio da batalha, não depois da vitória, no meio. Quando o pensamento ainda está presente, quando a dúvida ainda não cedeu completamente, quando a mente ainda está em conflito, abra a boca e adore. Declare quem Deus é, não como você está se sentindo. Essa foi a estratégia de Josafá em 2 Crônicas 20. Diante de um exército impossível de derrotar, ele colocou os adoradores na frente dos guerreiros. E enquanto eles adoravam, Deus agiu. O campo de batalha foi entregue sem uma única espada desembainhada pelos israelitas. Porque quando a boca louva, o ambiente muda. E quando o ambiente muda, os pensamentos mudam. Chegamos ao fim dessa mensagem, mas não ao fim da batalha. Ela continua.
e agora você está mais preparado para travá-la. Você aprendeu a reconhecer a voz do inimigo disfarçada nos seus próprios pensamentos. Aprendeu a testá-los, a resistir com a palavra, a adorar no meio da guerra. Guarde isso. Aplique isso. Sua mente é território sagrado e Deus quer habitá-la com paz e clareza. Antes de ir, preciso te falar mais uma vez sobre o e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, é porque sua alma está com fome de mais de Deus. Esse e-book foi feito para alimentar exatamente essa fome. Dia após dia, você será guiado de volta à presença do Pai, com profundidade e propósito. O link está no primeiro comentário fixado. Não deixa para depois. Se esse conteúdo abençoou você, se inscreva no canal, curta este vídeo, deixe um comentário abaixo e continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na tela. Que Deus guarde cada pensamento seu. Até a próxima mensagem.